Não, vou pedir meu direto. Oi, dá para me ouvir? Boa noite a todos. Estamos aqui reunidos para mais um encontro do nosso Hepatologia DOR. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós teremos um evento muito especial que é dedicado aos casos clínicos em hepatologia, mas casos de alta complexidade. E o tema de hoje será transplante hepático. Para isso, nós temos vários colegas aqui de vários estados do nosso Brasil para debater o tema, e é com muita honra que eu passo também as boas-vindas para o nosso parceiro da construção de hepatologia DOR, Raimundo Paraná, e temos a honra de receber a organização desse evento, o doutor Lúcio Pacheco e a doutora Elizabeth Balbi. Muito obrigada a todos os colegas que vão participar, todos os palestrantes, e sejam todos muito bem-vindos que estão nos assistindo. Paraná, por favor. Muito obrigada. Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para essa discussão de casos interessantes. A gente adentra nessa questão do transplante firmemente. O transplante e a hepatologia DOR têm uma complementaridade natural, obviamente, e nós vamos ter cada vez mais eventos que nos façam discutir casos, promover conhecimento nessa área, que é uma área que só só agrega valor em termos de conhecimento na hepatologia. E a gente tem, infelizmente, na Rede DOR, um grupo excelente de transplante, já consolidado, e estamos aqui, sem dúvida, com o que há de melhor no transplante no Brasil. Então, vamos aproveitar essa oportunidade de estar com os expertos para que a gente possa aprender. Já vou passar diretamente para a discussão de casos, todos já foram apresentados. Eu acho que o primeiro a apresentar vai ser o Márcio, é isso, Beth? É o Márcio que apresenta? Está mutada. Você está mutada ainda aí. Não, não. Sim, a gente vai inverter um pouco a ordem, começar com o caso de São Paulo, nossos mais colegas de trabalho dentro da rede. Então, parabenizar a presença do Márcio e da Bianca, head da Hepatologia de São Paulo, e agradecer ao Leonardo, que também de São Paulo veio para discutir, e o Ingis, que sempre vai abrilhantar aí nossa discussão, sendo com toda a experiência de anos de transplante. Então, a gente passa para o caso de São Paulo. Maravilha. Vamos lá. Bom, boa noite a todos. Obrigado mais uma vez, Ana, Paraná, Lúcio e Beth, pelo convite. Então, eu vou apresentar, na realidade está como caso 2, mas só por termos invertido a ordem. É um casinho um pouco polêmico e eu acho que isso é importante para a gente discutir as coisas aqui. Então, é um caso de um paciente de 71 anos, um empresário. O diagnóstico da doença de base é uma cirrose por MESH. Foi diagnosticado inicialmente em 2017, quando abriu o quadro com melena, secundária a sangramento varicoso esofágico, e desde então fez regularmente profilaxia secundária com ligadura elástica. Foi afetado, como quase todos nós, e principalmente nossos pacientes, pelo período de pandemia, e ficou um tempo sem acompanhamento médico, até que em março de 23 ele iniciou com a CIT, quando procurou novamente o colega, na realidade era um cirurgião aqui do interior de São Paulo.
Na ocasião, além da ascite, o colega com os exames evidenciou a presença de alguns nódulos hepáticos, iniciou diurético, seguido de crises de encefalopatia e encaminhou para nosso serviço para a gente avaliar. Exames iniciais, ele tinha um MEL de 16, um Child B9, uma ascite volumosa, mas nunca chegou a fazer paracentese até então. E a primeira paracentese, na realidade, ele acabou fazendo antes do primeiro procedimento terapêutico, aí, que foi uma quimioembolização. A encefalopatia um pouquinho mais controlada, e se tornou episódica, mas sempre grau 1, grau 2, só um pouquinho mais para frente que ele acabou tendo crises um pouco mais importantes. Esse é o exame de entrada dele, então eram 2 lesões hipervascularizadas, uma de 4,5 por 3,3, outra de 3,7 por 2,9, em segmentos 7/8 e 6, respectivamente. E o aspecto radiológico era de CHC. Na época, tinha uma alfa-fetoproteína de 68,2. Então, trata-se de um paciente que, no diagnóstico do carcinoma hepatocelular, já se encontrava fora dos critérios de Milão, os chamados Milão Brasil, né? 2 nódulos aí, ambos acima de 3 centímetros. Aqui, então, optamos, a despeito da condição clínica dele, um Child B, e a gente sabe que na literatura, principalmente na literatura mais tradicional, antiga, aí, o Child B era uma das contraindicações para a realização de quimioembolização, mas a gente optou por fazer isso, que era a alternativa a esse paciente. Logo no primeiro exame, a gente observou uma fístula arterioportal, que naquele momento contraindicava a embolização das lesões nessas condições, né? E aí o primeiro procedimento realizado nessa primeira quimioembolização, nessa primeira angiografia com quimioembolização, foi a cateterização desse ramo arterial fistulizado e o tratamento dele com solução de cianoacrilato associado a lipiodol. E o controle angiográfico aqui, a última figura, já mostrando a resolução quase completa da fístula, o que permitia a progressão para o tratamento das lesões, né? Procedeu-se, então, um microcateterismo do ramo arterial que irrigava a lesão e injeção de partículas carreadoras, né, de CIBIDs, com doxorubicina. Controle pós-quimioembolização mostrou ausência de contratação da lesão, e aqui é o controle final, essa última foto, com a adequada resolução da fístula arterioportal. Vocês lembram que lá nesta primeira imagem, quando injetou na artéria, a porta roubou a maioria do contraste aí, e a ausência já da contrastação que tinha sido vista inicialmente em um dos nódulos. Limitou-se ao tratamento desse nódulo, na ocasião, por conta até da carga tumoral e de todo o procedimento com utilização de contraste em altas doses, embolização da fístula, etc., e optou-se por fazer num segundo momento. Um pouquinho mais de um mês depois, ele foi submetido a uma ressonância de controle, e como vocês podem perceber, apesar da mudança aqui na dimensão do nódulo, não houve qualquer resposta adequada aí do ponto de vista radiológico em relação ao tratamento de quimioembolização. O alfa-feto, que era de 68, passou para 102,5. Então, optamos por uma nova TACE, em 30/6, e com a análise das imagens, principalmente de ressonância, dessa segunda ressonância, um pouco mais criteriosa, a gente acabou observando algumas variações da irrigação desses nódulos. Uma delas é essa daqui. Então, injetou-se contraste na artéria renal e a gente pode ver claramente lá um ramo parasitário alimentando a fístula arterioportal. Foi feito, então, um microcateterismo e embolização da fístula com micropartículas e microespiras metálicas, e aí sim resolveu-se totalmente a fístula. Aqui um breve filmezinho mostrando
tudo isso que a gente acabou descrevendo lá. E, além de tudo, mostrando que existia também um ramo lombar parasitando a lesão quando foi, então, deixa eu repetir aqui, injetado micropartículas carreadoras de doxorubicina. Então, uma variação anatômica também para a lesão. Deixa eu passar o próximo aqui. Aqui é o controle angiográfico, mostrando a ausência de contrastação da lesão e lentificação do fluxo na artéria parasitada. E o controle angiográfico final, com ausência das lesões hipervasculares. Mais uma vez, a gente optou por passar para um outro procedimento, então 30/6, agora 4/8, porque tínhamos identificado mais uma variação, né, na angiografia. Então, optamos por angiografia do ramo para segmentos 6 e 7, evidenciando mais uma vez a lesão hipervascular, sendo feita entrega de micropartículas de CIBIDs carreadoras de doxorubicina. E o controle angiográfico mostrando desvascularização daquela lesão. Passamos aí a estudar um pouquinho a frênica, que a gente tinha olhado lá no nosso exame de imagem de ressonância anteriormente. Vimos que existia mais um ramo parasitário que irrigava a lesão. Então, aqui deixa eu mostrar o filmezinho, injetado lá na frênica inferior direita, e aqui a contrastação da lesão suspeita para CHC. Foi feita, então, a embolização, conforme vocês viram anteriormente, e aqui o controle da lesão já desvascularizada. Nesta ocasião, ou seja, após algumas sessões de quimioembolização, o paciente se manteve basicamente estável pelo mel de sódio, lembrem-se que era 16, agora passou a 15, porém com uma piora adicional do controle da ascite e já necessitou 2 internações por encefalopatia episódica, grau 2, uma chegou a perto de grau 3, mas que reverteram rapidamente, as 2 relacionadas à obstipação intestinal. Aqui já o controle no meio de setembro do ano passado, então mostrando já um aspecto bem diferente em relação ao controle das lesões. Então, conseguimos, enfim, colocá-lo dentro do critério de Milão, pelo RECIST mesmo, não é nem pelo MRECIST, então ficou com uma lesão tratada de 1,7, ainda com realce residual de 0,7 centímetros, uma outra de 2,1, com um hiperrealce periférico de cerca de 0,4, que também sugeria neoplasia viável, e uma outra lesão, até então classificada como Lirad's 3, em segmento 2, mas uma nova lesão de 1,6 centímetros. À época, alfa-fetoproteína de 6,9 nanogramas por ml. Nesta ocasião, optamos por incluí-lo em lista de transplante, foi inscrito como um downstage e deferido pela Câmara Técnica Estadual de São Paulo. Uma nova ressonância no início do ano mostrou uma lesão, a mesma lesão que tinha 1,7, ainda com uma área um pouquinho mais mal definida, representando uma provável área de neoplasia viável, e sugeria-se controle. A segunda lesão já tinha crescido um pouquinho, era 2,1, passou para 2,3, com um foco maior de hiperrealce de 0,8. Nesta ocasião, o paciente, como eu descrevia anteriormente, já estava com uma ascite um pouquinho mais difícil de controle, necessitou de mais algumas paracenteses, então optamos por observar. Aquela lesão, terceira lesão lá, que era um Lirad's 3, já passou a ser classificada como Lirad's 2 e agora já de 2,1 centímetros. O alfa-feto subiu levemente para 11,4 nanogramas.
Aqui a classificação se manteve um mel de sódio de 15, Child Pugh um pouquinho melhor para 9, e já necessitando de paracenteses periódicas, com sódio urinário baixo, já caracterizando uma certa limitação para o uso de diuréticos pela encefalopatia, já caracterizando aí uma ascite de difícil controle. Optamos por não solicitar situação especial, que daria a ele a condição de mel de 29, até para que a gente pudesse ter um acompanhamento do aspecto biológico dessas lesões por um período um pouquinho mais prolongado antes do transplante. E necessitou, depois disso, de uma internação apenas em unidade de pronto-socorro, foi submetido a um enteroclisma e acabou tendo uma recuperação rápida. Então, era mais ou menos este o... Era mais ou menos, não, é este o caso que eu tinha a apresentar. Eu sei que é polêmico, né? A gente acabou push the limits aí, né? No caso, mas era a alternativa que a gente viu pela frente. Esse paciente atualmente é topo de lista aqui e está bem, está fazendo paracentese a cada 4 semanas, em média, e não teve mais crises de encefalopatia que necessitaram internação. É isso aí, pessoal. Eu acho que é importante de frisar nisso, é uma coisa até que o Paraná sempre fala, que é a interação multidisciplinar dentro de um programa de tratamento de carcinoma hepatocelular, né? E os radiologistas intervencionistas são fundamentais, peça fundamental nisso, porque a gente, seguindo perto com eles, a gente consegue identificar essas variações, né? Discutir direitinho, mostrar a importância da necessidade dessa terapia e talvez a única terapia que esse paciente podia ter sido submetido. Antes de passar aí para os experts, só queria chamar a atenção que o Rodrigo Viana, que é nossa liderança do transplante, está nos seguindo aí, está no aeroporto, mas está aí na plateia nos seguindo. É só para fazer esse registro. Belo prestígio. Muito bem. Então, aí, Beth, vocês caminham na discussão, não é isso, Ana? Perfeito, é isso aí. Agora estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, Márcio, um caso extremamente polêmico mesmo. Acho que tem alguns pontos importantes para discutir. A gente tem bastante profissional capaz aqui. Eu não vou fazer comentários, eu vou só linkar o que eu acho que vale a pena Leonardo, Inges, Lúcio estarem participando. Primeiro, um CHC com tratamento loco-regional muito especializado. E aí eu acho que é a discussão de quando a TACE é conduzida de forma estratégica. Então, eu acho que isso a gente podia valorizar a conversa do tratamento loco-regional, porque às vezes é fácil dizer que a TACE não teve resposta a TACE, mas estrategicamente você estudou essa TACE em cada passo que foi feito. Uma outra questão era um paciente que o Leonardo pode ajudar a gente assim nesse limite expandido de tamanho e a melhor conduta e o melhor tempo para a observação de comportamento biológico desse tumor. E uma outra questão, a indicação do transplante não ter sido colocado como uma priorização com mel de 29, ter seguido um tempo de espera. E por que esse paciente melhorou da questão da encefalopatia? Se fechar todas essas colaterais que foram fechadas durante o tratamento com a TACE, teve alguma influência ou de colateral ou da fistulização, e essa indicação da TACE dentro de um Child C, né? Em alguns momentos a gente foi sempre um B avançado ou um Child C. Então eu queria ver Leonardo e Inges, o que eles queriam comentar para a gente. Ok. Quem fala primeiro? Pode ficar à vontade aí, Beth. Quem fala primeiro? Luiz, Não, você é o pode decano. ser. Você é o decano. Você fala primeiro. Hierarquicamente, você é sempre o mais solicitado. Perfeito. Obrigado a todos pelo convite, principalmente a Paraná, a Ana, ao Lúcio e a Elizabeth.
realmente, como você comentou aqui, esse caso mostra muito bem uma TASSE muito especializada, né? Porque muitas vezes a gente faz uma TASSE e ela não respondeu. Quer dizer, aqui ele só fez uma, segunda e descobriu até que eu nunca tinha visto, né? Uma colateral do rim, né? Da artéria renal que estava parasitando, que estava nutrindo o tumor. Então, isso fez com que ela fosse efetiva, né? E também uma frênica. A frênica até com certa frequência a gente vê, mas aqui vem mostrando realmente a excelência do serviço de radiologia intervencionista que vocês utilizam aí. Isso é muito importante para ter esse resultado. Agora, e assim, o caso polêmico, polêmico, eu não acho que é polêmico, não, esse caso. Por quê? Primeiro, veja bem, ele estava dentro, ele não fez downstage pelo M-Resist, ele conseguiu fazer pelo Resist. Depois das 3 taxas, ele ficou dentro do que traz de Milão. Outro aspecto, ele nunca teve uma FOFET muito alta, só um pequeno período que ele passou de 100, né? Depois ele rapidamente caiu. Então, eu acho que ele se enquadrou bem no downstage pelo Resist. É isso que eu queria, até isso aqui merece uma discussão maior é aqui. Então, se ele respondeu muito bem, e a gente sabe que os pacientes que respondem à terapia loco-regional são os que mais se beneficiam do transplante em relação à recorrência, né? Tem o próprio resultado, né, Márcia, aí do Estado de São Paulo, da Secretaria de Saúde, que vocês têm facilmente, comparando o downstage, no caso pelo Resist, comparando com os pacientes que fizeram o transplante sem downstage, que foram direto. Os resultados foram os mesmos, né? Agora, pelo M-Resist, sim, aí eu teria mais dúvida, porque aí você vai utilizar uma área somente área vascularizada, tumores maiores, aí merecia um período de observação maior. Então, por exemplo, aqui nós não fazemos esse período de observação. Se você faz pelo Resist, e da minha legislação, ela é livre, né? Ela não fala no Brasil da necessidade de período de observação no caso do Resist. Se você teve essa resposta tão boa, a alfa-feto não era muito alta, não era acima de 400 e acima de 500, nem muito menos de 1.000. Você se enquadrou, porque ainda esperar? Eu sei, claro, existe nos Estados Unidos atualmente essa tendência, né, de você esperar mais, mas aqui a gente, de uma maneira geral, eu creio que a maioria dos serviços não fazem esse período de espera. Eu queria especificamente porque você, nesse caso, já que você fez dar o stage pelo Resist, não pelo M-Resist, você preferiu aguardar mais tempo. Então, Igens, eu acho que assim a gente não tem realmente nada em legislação, nada. Existe uma discussão, pelo que eu sei, não só aqui em São Paulo, como na Câmara Nacional, e você e o Lúcio, que fazem parte da Nacional, podem nos alimentar com isso, se realmente procede, que existe realmente uma discussão de tempo de espera, que não seriam 6 meses, mas talvez 3, 4 meses, e isso parece que está em discussão, né? Então, o CHC é uma coisa que cada vez mais, e aí o Léo vai falar algumas coisas aí depois que vão corroborar com isso, a gente tem que mudar a regra quase que periodicamente, a cada 6, um ano, porque cada vez a gente tem uma coisa nova em evidências científicas, coisa nova em terapia disponível, mas nesse caso, realmente, eu optei por esperar. Talvez eu tenha esperado um pouquinho a mais. Eu acho que pelo menos 3 meses a gente devia ter esperado, né? Mas, de qualquer forma, ele acabou virando mel de 29 agora em março, né? Então, ele está lá no topo da lista e está estável das lesões, continua estável das lesões. A gente optou por não fazer nenhum outro tipo de tratamento até lá. Acho que isso é completamente aceitável. Eu queria dizer que a questão mais polêmica, e aí ouvi dos outros hepatologistas, agora o Léo vai falar em relação ao CHC, é a coragem de indicar 3 TACEs num doente com ascite com encefalopatia e com Child B avançado. Então, isso é polêmico, isso é audacioso e corajoso. Então, isso eu acho que não tira a polêmica do caso de forma alguma. Acho que a gente ouve o Léo, o Lúcio também quer fazer uns comentários e a gente volta para cada um fechar essa polêmica um pouco. Cadê? Léo, está aí? Estou aqui. Obrigado pelo convite, uma honra poder participar das discussões. E acho que o caso é um caso bem interessante, né? Se nós formos criteriosos, o paciente talvez tivesse 2 caminhos possíveis. Um seria
investir, né, ou focar numa maneira de levar o paciente a transplante hepático ou cuidados paliativos exclusivos, né? A gente não teria uma outra estratégia de tratamento possível entre essas dois extremos, né? Por isso que eu acho que seria interessante, foi muito interessante todo o investimento e discussão para se tentar colocar o paciente dentro de critério da maneira mais cuidadosa possível, com as TACs super seletivas, e claro que as contraindicações de TACE, elas mudam ao longo do tempo, né? Se a gente pegar, às vezes, textos de 20 anos atrás, quando a questão da superseletividade dos tratamentos locais não eram tão claras, hoje em dia talvez isso possa ser mais estendido, né? Sabendo que as técnicas de radiologia intervencionista avançaram a ponto de poder embolizar ramos, às vezes extrahepáticos, que estão alimentando a lesão. Então, acho que são contraindicações que estão cada vez mais relativas, apesar de que, claro, um child C talvez seja sempre uma contraindicação, exceto nessa situação. E tudo que seria feito nesse paciente, eu imagino que é uma linha tênue entre o quanto pode ajudar ou, eventualmente, o quanto pode atrapalhar a ponto de, né, de eventualmente levar a uma complicação de difícil reversão. Mas eu acho que foi um tratamento que, a princípio, conseguiu colocar o paciente dentro de critério. E aí vem essa questão do comportamento biológico, né? O quanto que a gente espera o tumor dar as caras para a gente poder concluir que ele é um paciente que vai se beneficiar de transplante. Acho que esse tempo todo, né, de observação, o paciente não desenvolveu uma progressão de características de mau prognóstico, do tipo infiltrativo, invasão vascular, ou lesões extrahepáticas, o que, apesar de só uma nova lesão intrahepática, apareceu num tempo aí de muitos meses, né? O alfa-fetoproteína baixo, também boas respostas aos tratamentos superseletivos, então acho que estamos começando a ter indícios de uma doença que provavelmente é favorável, né, para transplante, eu imagino, biologicamente. O downstaging é hoje a arma que nós temos para tentar filtrar o paciente que se beneficiou não do transplante, mas se a gente fosse criterioso na biologia da doença, o que determina a falha do transplante, uma recorrência após transplante, é o que está fora do fígado e que a gente não vê, né? São as micrometástases sistêmicas. Porque o que está dentro do fígado vai ser trocado, né? Então, a gente usa o downstaging para tentar prever a ausência de doença micrometastática. E aí, talvez, esse tempo de observação, se a gente tivesse doença micrometastática, talvez fosse uma doença agressiva, a gente já perceberia, né? Talvez com lesões extrahepáticas, aumento de alfa-fetoproteína, e aí talvez o tratamento sistêmico ou talvez novos métodos diagnósticos do tipo buscar DNA tumoral circulante sejam, na verdade, a melhor maneira da gente saber, mais até do que como está o tamanho e número de lesões dentro do fígado, a gente prever quem vai recorrer. Porque tem pacientes que são transplantados fora de critério de Milão e não recorrem, ao passo que tem pacientes que são transplantados dentro de critério sem ter feito downstage e recorrem. E, na verdade, o que aconteceu é que o segundo paciente tinha doença micrometastática fora do fígado e essa doença persistiu e o outro não tinha. Então, talvez esse seja o melhor critério, né, que nós não temos ainda disponível na nossa prática, mas talvez seja aí que esteja, na verdade, o melhor filtro para indicar ou não transplante, para conhecer essa resposta que o tempo que hoje nos dá, e que talvez a gente conseguiria ter com um exame pontual no futuro, né? Muito bom, Léo. Muito boas as considerações. Eu acho que é para onde se caminha a busca de você achar a doença antes dela aparecer, né? E isso que você falou eram os dois extremos, tentar fazer o downstage do paciente ou não fazer nada, porque nem candidato a imuno esse paciente ia ser, B9, C10, então você não tinha nada sistêmico para propor para um doente aparentemente com doença restrita ao fígado, né? Com doença cirrose avançada, cirrose com suas complicações, e foi legal terem apostado no outro lado, né? Agora falta, daqui a um tempo, o Márcio trazer ele transplantado para a gente. Bem, o Lúcio quer fazer umas considerações. A gente que transplanta, eu acho assim, o Isis está aqui na mesa, o Márcio está aqui na mesa, a Bianca. A gente aposta muito no downstage para poder transplantar. Durante muito tempo, o paciente do CHC só tinha de tratamento bom fazer o transplante. O resto era muito ruim. E você apostava nisso, mesmo no Child B,
mesmo que ele perca a função, igual o estudante perdeu, você tentar colocar ele dentro de critério de transplante era um ganho para esse estudante de sobrevida, indiscutivelmente. Eu acredito que no futuro a gente vai ter outros jeitos melhores de avaliar, igual o Léo falou. No futuro que não é muito longe, né, Léo? O DNA circulante não é uma coisa que está lá longe, é uma coisa que é daqui a pouco, né? Daqui a pouco acho que vai estar na prática clínica. Mas a gente sempre aposta muito. O BCLC-B, o transplantador sempre vai apostar para fazer downstage e botar ele dentro de critério de transplante. Assim, é difícil um transplantador no BCLC-B pensar em indicar imuno e falar assim, não, esse doente não tem mais como chance de transplantar. E agora eu acho que vai ver, a gente vai entrar numa era do BCLC-B, a gente indicar imuno e voltar para o transplante. Eu acho que a gente vai entrar nessa era e que a gente vai viver nos próximos anos aí. Quer falar de fístula? Não. Então, eu acho que a gente pode saber se mais algum dos comentários de quem está comentando, o Inge, se quer fazer mais algum comentário, Sim. senão vou passar a palavra para o Márcio para ele fechar e dar uma conclusão boa. Vai. É só um comentário mais, Márcio. Mas uma vez eu acho que você tem esse doente seu na sua mão, também é outro aspecto, né? Nós não estamos acompanhando o paciente como devia estar, porque eu teria muito medo desse tempo de espera, porque não era um chá de ar. Era um paciente que houve, inclusive, ascite refratária. E a mortalidade por ascite refratária, inclusive, foi um dos motivos que a Câmara Técnica mudou para mel de 29. Em São Paulo era 50% em 6 meses, né? Então, só assim, eu acho que você devia ter o doente realmente muito bem controlado na mão para poder aguardar esse tempo de comportamento biológico, né? Então, eu acho que o principal talvez seja isso. Eu acho pouco serviço no Brasil, ou quase Mas nenhum. eu transplantaria logo. Eu transplantaria logo, exatamente. É isso que eu estou perguntando. Eu acho que a grande maioria, nós cirurgiões, né, Lúcio? Já que ele fez dar o estejo, está dentro da legislação, ele não tinha muito critério de gravidade, alfa-feto baixa, nós transplantaríamos de início. Eu não correria esse risco de ficar aguardando aí, principalmente não pelo CHC, mas pela descompensação da doença hepática. Uma pergunta para vocês. Num paciente como esse, que angustia, e a gente está fazendo uma quimioembolização num paciente com reserva funcional hepática limítrofe, e a gente tem muito receio e muita vontade de ver a resposta. Eu vi aí que foi feito o controle do TACE, o controle de imagem do TACE, com 4 semanas. Qual é o tempo habitualmente que vocês esperam num paciente como esse para ter o controle de resposta com o exame de imagem? E se vocês, em algum dos serviços de vocês consideram o CELS precoce, a ultrassonografia contrastada precoce, ao invés da ressonância? O que é que vocês acham? Então, Paraná, assim, a gente habitualmente espera 6 semanas, né? Os guidelines aí mostram que esta é o tempo de espera adequado de 4 a 6 semanas. Esse caso especificamente, como a gente já sabia que teria que intervir de novo, porque foi tratada no primeiro procedimento apenas a fístula e uma das lesões, a gente optou por fazer logo para partir para uma segunda TACE, para ver se havia alguma outra complicação, outro risco adicional ao procedimento, né? Então, eu acho que eu trouxe justamente para polemizar um pouquinho, porque a gente, inclusive, teve uma discussão no nosso fórum lá, né, Léo, de Onco, sobre isso, né? Alguns levantaram a mão e falaram, pô, mas ele é Child B e tal. O transplantador aí, como o Lúcio falou, a gente empurra um pouquinho o limite. A grande vantagem é você ter não só o paciente na sua mão, mas principalmente a interação com o serviço que faz o procedimento. Então, o intervencionista, seja ele para fazer as suas ablações, seja ele para fazer as quimioembolizações, é peça fundamental no manejo desses pacientes, né? Eu não sei se eu respondi tudo aí, sei que é um caso polêmico, sei que muitos não fariam essa conduta, mas... Caso ótimo. Só quem faz essa conduta, Márcio, é quem tem experiência e quem trabalha em grupo. Né? Trabalha em grupo multidisciplinar, é quem quebra protocolo. Então, mais do que legítimo, e deu certo.
E vocês têm experiência com o CELS para avaliação de resposta precoce? Eu não tenho, a gente aqui não tem. A gente Não usa tem. muito pouco, muito menos do que eu queria. Eu acho que a gente deveria usar mais. É muito prático, a Europa se usa com muita frequência, e aí a gente traz para 15 dias esse padrão de resposta, porque você não está mais. O interesse não é a área de captação, o interesse é a área de fluxo, a permanência de área de fluxo. Acho que é algo que são pouquíssimos hospitais nossos que têm, a gente tem aqui, eu tenho essa possibilidade, eu acho que é uma ferramenta que a gente devia agregar bastante em casos como esse, que são angustiantes, né? E que a gente sabe que vai precisar de uma segunda sessão. Ainda Esse mais caso naqueles teria casos que tem disfunção renal, né? Ele é uma alternativa importante a qualquer outro exame trifásico, né? Esse caso, eu costumo, quando vejo um doente que chega no serviço, que veio de fora e que fez uma TACE que não funcionou, eu sempre fico com vontade de repetir com quem tem experiência em fazer. Assim, é sempre difícil admitir que uma pessoa que não está habituada a fazer TACE, porque exige muito assim, expertise, eu acho, para fazer bem feito, buscar colateral, e que eu, às vezes, tenho muito receio de, quando é feito num serviço que a gente não conhece, de que se realmente se buscou todas as colaterais, embolizou tudo, para poder ter uma resposta boa. Então, esse mostra bem a importância de um grupo muito especializado. Verdade. Só uma coisinha em relação ao tempo de espera aí. Vocês puderam observar que esse paciente foi inscrito em setembro, ele virou mel de 29 em março, né? E setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, isso mesmo. E nós estamos em junho, quase julho. São Paulo. Então ele teve, além disso, 3 meses. Isso é uma espera quase que natural aqui na nossa realidade em São Paulo. Né? É só mandar para o Brasil, Rio. é outro Brasil. É só mandar para o Rio ou para o Ceará, que já tinha verdade. resolvido. Já tinha muito tempo. Então, eu queria encerrar esse caso falando que a gente usa protocolo para ordenar os serviços. E a gente quebra os protocolos quando a gente tem experiência e quando a gente tem coragem e quando a gente está lutando pelos pacientes. Então, acho que o Márcio tinha toda a autorização do mundo para quebrar protocolos, porque ele estava ali do lado do doente, vendo cada passo que ia acontecendo a partir de cada TACE. E tinha estrutura para tratar a encefalopatia, tinha paracentese para fazer. Então, eu acho que você quebrar o protocolo com expertise para quebrar o protocolo é o que a experiência e o tempo todo que a gente tem de trabalho, de transplante, trazem para a gente. Tá? Eu queria parabenizar mesmo pela coragem, pela audácia e pela polêmica. E aí queria passar para o outro caso para a gente ter tempo de discutir da mesma forma. Então, eu queria chamar para agora compartilhar a tela com a gente. Desculpa, Ana ou Paraná, querem ainda fazer algum outro comentário? Eu queria só falar exatamente esse ponto que você tocou, por isso que eu tinha aberto o vídeo. Eu acho que quando você trabalha em grupo multidisciplinar e que você tem a infraestrutura para fazer, você tem o direito de ser ousado, porque você é ousado com juízo. Uma coisa é você ser ousado sem juízo, o outro é ser ousado com experiência e com juízo. Então, eu acho que o protocolo existe e, quando ele é quebrado e bem quebrado, eu acho que foi um espetáculo, porque seria uma pena se o doente está em cuidado paliativo num grupo que podia ter oferecido. Eu amei esse comentário que foi feito pelo Léo, porque é isso aí. A gente não sabe tudo e às vezes tem que ultrapassar barreiras. Então, achei que vocês estão de parabéns mesmo. Vocês têm uma equipe multidisciplinar com experiência e eu acho que é isso que você falou. Tem o direito de quebrar protocolo, tem o direito, é isso aí. Bem, então a gente agora passa para o segundo caso. Eu queria apresentar o Vitor. O Vitor é um dos cirurgiões da equipe de transplante aqui do Rio, da Rede Dó, 5ª Copa Copstar. A gente tem um caso que tem suas polêmicas também, e que a gente vai contar com o Léo de novo, tem questões oncológicas também envolvidas,
E acho que a gente vai poder aproveitar o expertise de todo mundo. Queria deixar todo mundo super à vontade, que acho que todo mundo que está aqui na mesa é capaz de contribuir, tá? Vitor, fique à vontade aí para compartilhar a tela e apresentar para a gente. Beleza. Boa noite, gente. Obrigado aí pelo convite, apresentar. Tá conseguindo ver minha tela? Sim. Não? Estamos vendo, Vitor. Está tudo Sim, bem. Vitor. Sim, bacana. Beleza. Então, eu sou Vitor, sou cirurgião oncológico. Como a Beth falou aí, eu trabalho na equipe de transplante do Lúcio. E eu vou falar um caso clínico aí que a gente fez o transplante recentemente. É um paciente de 58 anos, masculino, que ele já tinha um diagnóstico de cirrose por álcool, mas já estava em abstinência há quase um ano, e cirrose por NASH. Fazia um acompanhamento com um oncologista clínico recente por um diagnóstico de um tumor neuroendócrino descoberto em fevereiro de 2024, através de uma biópsia por radiointervenção durante um exame de imagem que foi visto no linfonodo ali no mesentério. Durante a primeira avaliação do oncologista, foi contraindicado o tratamento do tumor neuroendócrino, porque o paciente tinha uma cirrose não compensada, ele era um child B9, tá? E foi encaminhado para uma outra instituição, que não foi na rede, para avaliação de transplante hepático, que contraindicou o transplante pela presença do tumor neuroendócrino primário lá no ilho terminal. Esse paciente ele acabou internando em maio desse ano no Hospital Rio Dó, devido a uma descompensação da função hepática, motivado por uma hemorragia digestiva baixa e associada a uma infecção urinária. Na história patológica pregressa, a gente já sabia que ele era cirrótico e tinha esse tumor neuroendócrino, tá? Que era um tumor neuroendócrino de baixo grau, e um KMA7 de menor que 2%, que para a gente denomina que é um tumor teoricamente favorável para tratamento. E ele tinha uma cirurgia prévia de escopinário, que é uma cirurgia bariátrica que a gente usava mais antigamente, hoje em dia está meio fora de uso. E ele estava usando um análogo de somatostatina justamente para tratar de forma paliativa esse tumor neuroendócrino. Para quem não sabe, a cirurgia de escopinário ela é uma cirurgia que ele faz uma gastrectomia subtotal, tá? E ele cria uma alça de desabsorção que você conecta quase o ilho terminal, né? Essa alça aqui que eu estou apontando para vocês é uma alça de mais ou menos 1 metro. Então, só essa parte aqui vai ser a alça alimentar, enquanto toda essa alça aqui, que cai a bile, o suco pancreático, é anastomosada no final. Então, é uma técnica que acaba gerando uma restrição, porque diminui o estômago, mas principalmente uma desabsorção muito grande pela quantidade de jejum que você tira do trânsito intestinal. De exames prévios, esse paciente tinha uma ressonância que mostrava, de fato, um fígado cirrótico, com uma circulação colateral importante ali no andar superior do abdômen, além de vasos ectasiados no mesentério e no reto peritônio. Ele apresentava imagem ovalada, com degeneração cística, necrótica e restrição de fusão no mesentério, mais ou menos na altura do flanco direito, que correspondia a essa massa linfonodal que foi biopsiada pela radiointervenção. A lesão no ilho terminal só conseguiu ser vista através do PET, com análogo de somatostatina, mas a tomografia e a ressonância não conseguia ver a lesão propriamente em qual segmento de delgado se encontrava. E para a gente isso acabava sendo um problema, porque como ele tinha essa cirurgia prévia, não sabia se era na alça biliopancreática, se era na alça alimentar, ou se podia ser até ali na região do colo. Ele acabou sendo transferido para o Quintador, nesse contexto de piora da função hepática, e foi feito contato com a nossa equipe de patologia. Na admissão, esse paciente era um paciente emagrecido, sarcopênico, né, provavelmente em vista da cirrose e dessa cirurgia dele que causava uma absorção importante. Ele se encontrava hipocorado, bradicárdico, batendo a 41, com a frequência cardíaca de 41. Tinha uma pressão controlada, mas às custas de uma noradrenalina em dose baixa, e saturava bem com catéter nasal, tá? Em torno de 98%, com 2 litros. Tá? Tinha uma hematoma na região inguinal direita, que foi uma tentativa de PAM sem sucesso naquela região, e já vinha com uma PAM na radial à direita, mas com sinal de cianose ali na mão. Depois a gente foi ver que essa artéria também acabou tendo uma lesão
que obstruiu o fluxo da radial, mas a princípio não teve nenhum problema no membro do paciente propriamente dito. Estava com CVD com uma urina concentrada. No exame do abdômen, ele tinha uma ascite importante, mas não tinha nenhuma queixa abdominal em relação à dor, tá? Era um paciente sonolento e já tinha relatos de internações passadas por encefalopatia, então é um paciente que ele já tinha esse diagnóstico de eventualmente fazer quadro de encefalopatia, e estava em uso de tazocin, guiado por uma urinocultura, onde cresceu uma Klebsiella pneumoniae. De exame laboratorial da admissão, ele tinha 5.300 leucócitos, então a princípio era uma infecção que estava controlada, 9,2 de hemoglobina, 42 mil plaquetas, uma bilirrubina de 2,02 total, uma creatina de 1,9, uma ureia de 122, que a gente atribuiu à questão do sangramento intestinal, transaminases normais, um TAP de 41%, um INR de 1,8, um sódio de 147. Isso na admissão dava um mel de sódio de 22. Quando você bota no score de Cliff, o Cliff CACLF dele era 43, desculpa, o que dava mais ou menos uma mortalidade de 15% dentro do primeiro mês, chegando até 30% nos meses seguintes, e ele se enquadrava aí como ACLF grau 1. De medidas iniciais, foi iniciada expansão volêmica com cristalóide, albumina, medidas para encefalopatia, né? E pensando na possibilidade de transplante, a gente pediu uma avaliação da cardiologia. Foi feita uma nova endoscopia digestiva alta, que viu varizes de pequeno calibre, sem sinal de sangramento e sem ponto vermelho, então não foi feita nenhuma medida específica para varizes, e como o paciente, a princípio, estava estável, foi tentado iniciar dieta oral. Em relação à avaliação da cardiologia, a cardiologia pediu um ecocardiograma que mostrou um aumento biatrial, uma função de ventrículo esquerdo preservada. Como ele tinha aquela bradicardia relativamente importante, foi feito um Holter, que mostrou somente bradicardia sinusal, sem pausas e sem estabilidade elétrica, e a cardio também solicitou uma angiotensina coronária, que não mostrou lesões e um score de cálcio 0. Nesse ponto, a gente começou a avaliar fortemente o paciente para ser candidato para transplante, apesar desse diagnóstico do tumor neuroendócrino. Mas é um paciente que mesmo melhorando da questão da infecção e até da questão hepática, ele mantinha episódios de sangramento, né? Principalmente hemorragia digestiva baixa. Caía a hematohemoglobina, ele acabava exteriorizando. A gente realizou uma angiotomografia que não conseguiu localizar exatamente o local do sangramento, acabou vendo uma quantidade de sangue relativamente importante no cólon esquerdo, mas não via nenhum ponto de sangramento. Foi repetida a endoscopia digestiva alta, que não mostrou local de sangramento, e como era um paciente que ele estava sempre muito limítrofe ali, função renal, função hepática, a gente não conseguiu preparar ele adequadamente para fazer uma colonoscopia, mas tentou fazer uma reto-sigmoidoscopia. Nessa reto-sigmoidoscopia, viu de fato que o cólon tinha tinha bastante sangue com coágulo, mas não foi visto nenhum local de sangramento ativo. Então, a gente ventilou a possibilidade desse paciente estar até talvez sangrando do próprio tumor neuroendócrino. Então, aqui uma evolução laboratorial dele, mostrando que realmente, apesar das transfusões gradativamente, ele eventualmente caía a hematohemoglobina, enquanto que, apesar de tudo, do ponto de vista infeccioso, era um paciente que estava controlado, a função renal dele veio melhorando após as medidas, e a função hepática dele também não teve grandes alterações, mantinha uma transaminase dentro dos valores da normalidade. Então, a gente fez um relatório, encaminhou para a Câmara Técnica para inscrever esse paciente para listar. Mas por que a gente pensou em transplante para esse paciente? O tumor neuroendócrino, ele geralmente é um tumor de um comportamento menos agressivo, principalmente quando ele tem um dado que a gente já tinha da biópsia. Ele tinha um KI67
muito baixo. Então, falava a favor de um tumor que se proliferava de forma lenta. E a gente sabe que os tumores neuroendócrinos, na maioria das vezes, eles até se apresentam de forma metastática. E quando eles se apresentam de forma metastática, o principal sítio de metástase desses tumores era o fígado. E o que a gente propunha, na verdade, era justamente o tratamento do fígado associado ao tratamento do tumor primário. E dificilmente esses pacientes, quando tem lesão no fígado, tem lesão à distância, né? Então, ele acaba que quando você tem um tumor neuroendócrino primário e tem metástase hepática, geralmente aquela metástase ela fica confinada ao fígado. Sendo que no nosso caso, a gente nem tinha nenhuma evidência de metástase hepática. Então, a princípio, a gente tinha um tumor neuroendócrino localizado. E mesmo que se porventura, depois que a gente transplantasse esse paciente, viesse alguma evidência de uma metástase na peça, a gente saberia que esse paciente ele teria um prognóstico muito favorável, mesmo em relação à metástase do tumor neuroendócrino. Esse aqui é um trabalho, né, que mostra um levantamento dos centros europeus só de transplante de tumor neuroendócrino, e eles viram que quando você juntava determinados critérios, você tinha uma sobrevida aí que ficava em torno de 80%, que é uma sobrevida excelente para um tumor metastático. Então, quando você fazia o transplante hepático num centro que a mortalidade já é em torno de 10% ou menos, num paciente que não tem doença extrahepática, que tem um tumor primário tratado, é um tumor bem diferenciado, é um paciente jovem, que você consegue um tempo de observação, digamos assim, longo, aí, aquele nossos 6 meses mágicos da oncologia. E quando você tem um KM67 favorável, você consegue ter um resultado muito bom. E aí eu botei em negrito aqui as coisas que tinham favoráveis no nosso paciente. Então, assim, a gente trabalha num centro que a mortalidade é baixa. No PET com análogo de somatostatina, esse paciente ele não tinha doença extrahepática. Evidentemente, a gente ainda não tinha tratado o tumor primário dele, né? Justamente por conta da cirrose. É um paciente que tinha um tumor bem diferenciado, era um paciente jovem, ele não tinha menos do que 50 anos, mas ele tinha 58 anos, então é uma faixa etária muito próxima. A gente não tinha o tempo de observação de 6 meses, mas é um paciente que já estava tratando na oncologia há 4 meses. Então, assim, e durante esses 4 meses, a princípio, o tumor dele não progrediu. E o KM67 dele era menor do que 2%. Então, assim, tudo isso falava a favor da gente transplantar o paciente se ele tivesse metástase hepática, mas esse paciente não tinha metástase hepática, então falava mais ainda a favor da gente tentar fazer um tratamento com intenção curativa. Então, a gente inscreveu ele na Câmara Técnica, isso foi aprovado, e a gente teve um doador excelente para esse paciente, era um paciente de 44 anos, que a causa da morte era um AVC hemorrágico, era um paciente que tinha tempo de internação curto, 5 dias, sem sinais de infecção, magro, os exames todos normais, com uma noradrenalina em dose baixa, e a gente procedeu ao transplante. No transplante, a gente iniciou com a ressecção do tumor primário, né? Isso era uma coisa que, obviamente, a gente tinha que fazer antes de pensar em transplantar o paciente. No inventário da cavidade, a gente descobriu exatamente onde era a lesão. Então, a lesão era na alça alimentar, né, do ilho, né, do ilho terminal, digamos assim. E ele tinha uma lesão no mesentério, a gente ressecou ambas as lesões, tá? E acabou desfazendo a cirurgia bariátrica dele, né? Então, a gente anastomosou esse cotinho de intestino delgado que sobrou lá em cima no delgado de novo, de forma que esse paciente ele deixasse de ter o componente desabsortivo da cirurgia bariátrica e, com isso, obviamente, fosse melhorado do ponto de vista da desnutrição. Em relação ao resto da cirurgia propriamente dita, foi um tempo cirúrgico de 6 horas. Era um paciente que ele tinha bastante ascite, drenou 5 litros de ascite. O tempo de anepatia foi 1 hora e 8 minutos. Esqueci de botar aqui. O tempo de isquemia foi 7 horas e 20. Esse paciente recebeu 2 concentrados de hemácia, 2 gramas de fibrinogênio e 1.000 unidades de beriplex. Ele foi estubado em sala e saiu com uma noradrenalina dose baixa, em torno menor que 0,2 micrograma quilo minuto. Tá?
de evolução pós-transplante. O paciente ele ainda apresentou alguns episódios de hemorragia digestiva baixa, que a gente atribuiu a um paciente que ele ainda tinha bastante circulação colateral ali no próprio meso e das anastomoses, e a princípio a gente conseguiu tratar isso de forma conservadora, depois de, se eu não me engano, de 3 a 4 dias de transplante, a hemoglobina conseguiu ficar bastante estável, tá? Na tomografia também, para verificar essa queda de hematócrito hemoglobina, ele tinha um hematoma de 6 centímetros que a gente não precisou abordar, nem por radiointervenção, nem de forma cirurgicamente. Em relação à infecção, esse paciente ele só precisou utilizar uma daptomicina por 7 dias, porque cresceu um enterococo faecium resistente a vanco no líquido de preservação do enxerto, tá? E foi um paciente que ele recebeu alta hospitalar em 19 dias pós-transplante. Do ponto de vista do anatomopatológico, realmente confirmou que era um tumor neuroendócrino bem diferenciado, tanto no nódulo do mesentério quanto no segmento do intestino delgado. Então, ele ficou estadiado como um PT3N2 e, no fígado, nenhum sinal de doença maligna. O KI67 da peça cirúrgica era um KI67 de 1%, então realmente mostra que era um tumor muito favorável, né, do ponto de vista oncológico. E se você bota aqui ele numa sobrevida, numa curva de sobrevida para paciente de tumor neuroendócrino, é um paciente que ele está aqui nessa curva verde, né, porque seria uma doença local com linfonodos mesentéricos acometidos. É um paciente que ele realmente tem uma sobrevida aí de 80% em 5 anos. Então, esse é um trabalho que ele não estratificou quem era... não estratificou pelo KI67, né, quem era os neuroendócrinos de bom prognóstico e mau prognóstico, mas quando você bota aí em termos totais, já é uma sobrevida muito interessante, que se a gente comparar com a sobrevida desse paciente dentro do Child B que ele se apresentava, do ACLF, do CRIF, valia a pena o transplante, tá bom? Era isso que eu queria falar. Obrigado de novo aí, o grupo, pela oportunidade. Vitor, muito boa a apresentação. Acho que o caso ficou muito esclarecedor e acho que também a gente tem um monte de pontos possíveis de discussão. Acho que deu para entusiasmar a equipe bastante esse caso. Foi um caso que a gente precisou discutir muito dentro da equipe. E aí eu vou agora favorecer os hepatologistas, né? Eu vou dar a palavra primeiro para a Bianca, que ainda não falou com a gente. Antes dos cirurgiões se animarem e falarem 2 horas sobre Scopinaro e o Léo falar 2 horas sobre tumor neuroendócrino, a gente vai deixar os hepatologistas falarem Justo, das muito considerações sobre a indicação de transplante nesse paciente. Em primeiro lugar, parabéns, né, Beth? Parabéns para a equipe pelo sucesso do caso. Eu acho que é um caso que a gente se depara, às vezes não vou nem entrar no mérito do tumor neuroendócrino, mas é um paciente que chegou em ACLF, né? Um paciente já NASH, né? Tinha álcool, mas provavelmente sarcopênico pela doença de base, acho que também pela própria cirurgia, esse tipo de cirurgia bariátrica, que é uma cirurgia que acaba desnutrindo muito o paciente. E acho que ele chegou, foi aquele paciente que chegou no momento certo, né? Provavelmente, talvez a infecção urinária tenha descompensado, mas ele era um paciente ACLF grau 1, então um paciente que vocês conseguiram compensar e levar ele para a cirurgia, se tiveram esse período esse timing que a gente tem, né? Às vezes na ACLF, que a gente às vezes não tem, aliás, quando é uma ACLF grau 2, grau 3, que vai isso reduzir muito a evolução do paciente no pós-transplante. Acho que vocês conseguiram, com a equipe de patologia de vocês, manter o paciente bem e apto para o transplante, né? Acho que isso é importante, né? Acho que o Vitor comentou que os pacientes, vocês colocaram ele em NPT, né? Acho que vocês tiveram um tempo, talvez, de nutrir o paciente, acho que isso faz muita diferença, porque a gente sabe que a sarcopenia é um dos fatores de mau prognóstico depois do transplante. Não sei se teve tempo de reverter, acho que não, até por conta da cirurgia dele, mas acho que isso deve ter tido um impacto no resultado. Acho que agora tem que pensar como é que vocês vão acompanhar o paciente depois, né?
em termos de tumor neuroendócrino, e não sei, talvez em termos de imunossupressão, eu não sei se vocês pensaram em algum momento em everolimo ou algo desse tipo, talvez pensando em reduzir recidiva de tumor, apesar de ser um tumor de bom prognóstico, aparentemente, né? Não sei se vocês pensaram. Então, primeiro, Vitor, parabéns pelo caso. Estou super orgulhoso de você, tá? De vocês que operaram esse doente, eu não estava nesse caso, eu estava viajando. A gente estava com o maior medo, muito medo da cirurgia de escopinaro. A gente já tinha transplantado um paciente previamente que tinha um escopinaro aberto e que foi uma tragédia. Sangrou muito na dissecção, doente com hipertensão porta, grave, igual esse doente. A barriga é muito mexida do escorpinaro, aquela dissecção, duodeno todo grudado. Então, assim, foi um transplante que tinha sido meio uma tragédia perioperatória. E esse paciente era o segundo escopinaro que a gente ia transplantar, a gente estava morrendo de medo. E geralmente é isso, são doentes sarcopênicos, desnutridos pela cirurgia, com muita aderência, muita hipertensão porta. A gente, nesse caso, chegou a pensar, será que vale a pena até um TIPS antes para poder descomprimir esse doente, sangrar menos durante a cirurgia? A gente acabou não fazendo, isso era uma discussão que tinha antigamente, os trabalhos nada mostrava que valia a pena esse TIPS pré-operatório, a gente acabou desistindo da ideia. Mas é um caso que a gente foi para a cirurgia com muito medo do que a gente ia encontrar. E outro ponto polêmico, assim, esse doente já estava acompanhando com hepatologista, cirurgião e oncologista, e o oncologista não indicava a cirurgia do neuroendócrino, apesar de um bom prognóstico, por conta do fígado, e o fígado não indicava transplante por conta da cirurgia do tumor neuroendócrino, que não tinha sido feita. E aí você fica numa incógnita. A lei nossa diz que você não poderia transplantar esse doente, mas como a gente faz transplante para metástase, falei, nada mais justo que pedir a opinião da Câmara Técnica e ver, a Câmara Técnica aprovou. Mas aí eu acho que vale a pena o Luiz comentar e o Léo também, para a gente poder discutir mais esse caso. Deixa o Léo falar um pouquinho da oncologia, porque os cirurgiões ainda vão falar um pouco, eu sei, Luiz, você está doido para falar. Léo, fala um pouquinho da parte da oncologia, e eu posso dizer, só fazendo uma palhinha, em relação a todos os nossos doentes de tumor, principalmente os de carcinóide, de tumor neuroendócrino, existe uma tendência muito grande de tentar colocar o emitor na imunossupressão a partir de um determinado momento. Ainda não Tá? intermédio de cirurgia. Então, vamos lá. É um caso extremamente interessante, né? Muito bem conduzido. A particularidade do tumor neuroendócrino é que é uma doença infinitamente menos importante do que a hepatopatia do paciente, né? Em termos prognósticos, né? Principalmente da forma que ele se apresentou. Uma doença com baixo Ki67, bem diferenciado. E geralmente são tumores que têm um comportamento bastante indolente, onde a sobrevida é muitas vezes avaliada em anos a décadas, e mesmo na ausência de tratamento. Claro que esses tumores que têm o primário no ilho distal, eles frequentemente obstruem, mas por progressões pequenas, às vezes, e pela localização, mas mesmo doença metastática sem o primário, às vezes na ausência de tratamento, ou com tratamentos muito bem tolerados, podem ter sobrevidas de décadas. Então, é um paciente que hoje ele não tem evidência de doença, ele foi tratado com a linfadenectomia, a ressecção do nódulo. Ele tem, obviamente, ao longo dos próximos anos e décadas que a gente espera que ele tenha de vida, um risco de recorrência, mas mesmo uma recorrência, ela em geral tem característica indolente e passível de ser tratada com tratamentos bem tolerados e eficazes, do tipo análogo de somatostatina novamente. O próprio everolimus é um tratamento na dose de 10 miligramas, né, que já se provou aumentar o tempo livre de progressão num estudo randomizado que chama Radiante 2. Existem o lutécio também, que aumenta bastante o tempo de vida dos pacientes metastáticos. Então, quer dizer, um paciente que, se ele recorrer em algum momento, ele tem uma série de alternativas de tratamento que provavelmente vão condicionar uma sobrevida muito boa. Então, é um tumor, talvez, dos que a gente pudesse escolher de ter concomitante a todo esse problema, talvez é um tumor, dentre todos, é um tumor favorável, né? Então, o uso do everolimus como imunossupressão acho que é bem-vindo pela essa questão da inibição do emitor,
mas eu imagino que a dose que vocês usam para imunossupressão é uma dose bem menor do que a gente usaria para controle antitumoral, mas eu acho que juntando as duas coisas seria o ideal, né? Eu tenho duas perguntas oncológicas aí. Primeiro, se realmente vocês conseguem fazer 10 miligramas de everolimus, porque a gente tem um monte de efeito colateral. Então, está escrito que é para ser 10 miligramas, eu acho ótimo. Conseguir fazer 10 miligramas sem ter úlcero oral, edema periférico, dislipidemia severa, o doente tolerar, eu acho que é só na oncologia, porque eu não consigo. Eu tenho alguns doentes que eu divido com outros oncologistas que também não conseguiram chegar a 10 miligramas. E a segunda questão, eu assisti uma palestra uma vez no Congresso Internacional com uma especialista só em neuroendócrino, e a gente teve uma recidiva do neuroendócrino 20 anos depois do transplante. E eu perguntei a essa professora por quanto tempo ela vigiava um tumor, a vigilância oncológica pós-transplante. E a resposta dela foi para a vida toda. Então, isso mudou um pouco a minha forma de pensar. Eu achava que a gente tinha um momento bom de dizer, beleza, o doente está curado. A gente teve um paciente que a gente transplantou em 2000, e na Covid, quando ele fez um raio-x de tórax, tinha um linfonodo paraórtico, e a gente operou e era um carcinoide. Então, eu queria entender e com que vigilância e com que frequência, assim, se esse doente merece um PET com DOTA todo ano, se isso é além do que a gente consegue fazer. O PET, assim, o everolimus realmente na dose de 10 miligramas tem todos os distúrbios metabólicos como risco, pneumonite, sinusite frequente, mucosite, então realmente é um tratamento difícil de fazer nessa dose, sem reduções de dose adicional mesmo. Os tumores neuroendócrinos, por terem uma característica muito indolente, muitas vezes eles podem ter doença subclínica hoje, numa tomografia que está normal, mas com uma doença subclínica, e essa doença vai se expressar radiologicamente depois de muitos anos, pela característica. Então, é um tumor que a gente fala que está livre de doença radiológica, mas não necessariamente de doença micrometastática, que pode se manifestar dali a muitos anos ou até algumas décadas. Então, realmente é difícil de dar alta, ou pelo menos considerar que o paciente não tem mais doença mesmo, né? O segmento, em geral, ele pode ser feito com tomografia e dosagem de 5-hidroxindolacético urinário e cromogranina sérica, que tem uma sensibilidade boa. O PET com galho 68 ou com a cintilografia com análogo de somatostatina, eles têm uma sensibilidade muito maior, né? E para detectar doença metastática. A questão é o quanto que a detecção precoce de uma doença metastática vai impactar, né? Então, se a gente souber que existe um linfonodo que a tomografia dá como normal, mas ele está positivo, saber daquilo naquele momento, ou saber daqui a 1 ou 2 anos, quando o linfonodo crescer na tomografia, talvez isso não vá ter tanto impacto prognóstico, né? Então, o PET tem uma alta dose de radiação, então o paciente que vai ser seguido por décadas tem que pensar no quanto que vai ser exposto em radiação. Então, eu imagino que acompanhar clinicamente com marcador sérico e tomografia, e na suspeita de alguma coisa precisar de uma sensibilidade maior para detectar alguma alteração, usar o PET galho 68 seria uma estratégia interessante num caso assim. Ótimo, Léo. Ótima resposta. Me esclareceu umas coisas que eu precisava ouvir. Muito obrigada. Agora, vamos lá, professor Winges, que está doido para falar desse escopinaro. Não, graças a Deus, esse escopinaro não se faz mais, né? Essa técnica foi abandonada. Hoje, eu não faço cirurgia bariátrica, mas vejo no nosso serviço, 70% é SLIF, que é gastroplastia cervical, que inclusive não interfere com os nossos imunossupressores, né? E o restante é o bypass, né? Essa cirurgia desse escopinaro, ela foi abandonada há um bom tempo, né? Eu acho que vocês estão pegando aí. Graças a Deus. Graças a Deus, né, Lúcio? Então, eu não vou comentar isso aí, viu, Beth? Eu vou comentar o seguinte, eu acho que esse caso é muito interessante, e eu acho o seguinte, ó, o Gustavo Rego, do nosso serviço, estava falando, e a legislação permite, eu quero dizer, não tem como fazer uma legislação para cobrir
todos os casos da medicina, porque a medicina é muito complexa. Você não tem como, não é uma matemática, né? Então, eu acho que a Câmara Técnica Estadual e a Nacional é justamente para avaliar com bom senso os casos de exceção, que não estão na legislação. Porque se estiver na legislação, a Câmara Técnica não tem um papel secundário, né? Então, aí é um caso realmente que você sabe, um paciente que tem um tumor de ilho, e só fazer um pouquinho diferente, né, Leonardo? O tumor neuroendócrino de pâncreas, né? Tem até aquela história, até 1 centímetro, você não trata, você pode só observar, de 1 a 2, só ressecção local, mais de 2 centímetros é que pode ter metástase. O que a gente vê no tumor de ilho, que mesmo os pequenos metastizam, mesmo bem diferenciados, metastizam muito para linfonodo. Eu estava só dizendo agora, o Gustavo participou comigo agora, nós operamos agora uma colectomia direita no tumor de válvula discal de 1,5. Na peça tinham 2 linfonodos comprometidos, né? Então, eles têm esse poder de metastizar para linfonodo, inclusive com pequenos tumores. Mas voltando agora para esse caso específico, né? Então, realmente, e você também não dá para comparar, você não tem que obedecer os critérios de Milão para tumor neuroendócrino, né? Porque o paciente não tem metástase, o paciente tem cirrose, né? Aqui é aquela discussão sempre, né? O paciente tem uma cirrose descompensada que não é possível fazer uma colectomia direita. E aqui tem um caso bem claro de um tumor bem diferenciado e bom prognóstico. Então, eu acho que a conduta está corretíssima. Eu seria favorável também ao transplante. Agora, eu fiquei curioso. Quem autorizou, não parece que foi a Câmara Técnica Nacional, não lembro desse caso. Foi a Câmara Técnica Estadual, apesar de fugir um pouquinho da competência da estadual, porque é um caso que não está na legislação, mas eu acho que o Estado também, as câmaras técnicas, têm esse poder, porque você tem que analisar também a cada região, cada estado, né? Talvez você tenha que analisar diferente uns casos que você libera em São Paulo, que tem um tempo de lista muito grande, os casos da Bahia, que transplanta com mel de mais baixo, por exemplo, o norte do Ceará e vocês do Rio. Eu queria que você comentasse isso aí, Lúcia, em relação a quem autorizou, se foi estadual ou federal, e em relação a essa diferença que você tem nas diversas regiões. E, mais uma vez, realmente, parabenizar pelo caso, e eu concordo plenamente com a indicação concomitante, visto que não havia outra possibilidade de curar o paciente que não seja a ressecção junto com o transplante. Então, o Vitor participou disso que a gente discutiu da equipe e acabou, assim, é um caso não previsto na legislação, a gente sabia disso, mas eu achei que era tão lógico aceitar isso, assim, para autorizar, que eu falei, eu achava que ia cair na Câmara Técnica Nacional, mas assim, eu liguei antes para as pessoas da Câmara Técnica Estadual. Hoje em dia, o relacionamento da Câmara Técnica Estadual no Rio é muito boa, assim, entre as pessoas todas, é muito bom o relacionamento. E aí, conversei com as pessoas, todo mundo, poxa, Lúcio, claro que é óbvio que isso tem que autorizar, claro que é óbvio que eu... Sim, encaminhei para eles se sentiram à vontade em autorizar e deixar isso documentado na reunião de Câmara Técnica e autorizaram sem muito problema o transplante. Eu achei que também seria, se fosse para o nacional, também seria autorizado. Assim, mas é uma discussão, porque é completamente não previsto na legislação. Perfeito. E assim, uma coisa que o Lucas está escrevendo aqui para mim, o Lucas foi o outro cirurgião da equipe, que a gente participou dessa discussão, e de o que a gente ia encontrar. Onde era esse ilho terminal, se era do escopinário, se era no ilho mesmo, naquele. Então, se era na alça alimentar, se não era, se a gente ia fazer uma ileostomia no transplante, porque é um doente muito grave, muito desnutrido, e se valeria a pena, se fosse uma anastomose um pouco mais complicada, fazer anastomose, fazer uma ileostomia antes da anastomose. Então, a gente não sabia muito bem o que encontrar no transplante, e acabou que eu não encontrei nada, eu não estava na cirurgia, estava viajando, e eles não precisaram fazer nada, que a anastomose foi tranquila. Vitor, você quer comentar alguma coisa da cirurgia? Parece que na hora que... O tumor neuroendócrino é muito pequeno, né? Então, assim, a gente achou um local ali que parecia ser, ressecou, e a própria patologista, mesmo a gente pedindo para abrir a peça, ela teve dificuldade, né, de achar a lesão. Então, assim, a gente imaginava onde era, mas certeza absoluta acabou saindo na parafina mesmo, porque ali ela vendo macroscopicamente tinha uma alteração muito, muito discreta, né, e você viu aí no histopatológico, era uma lesão centimétrica, né, e o maior mesmo era o linfonodo, e aí isso daí a gente não teve dúvida, deu para ver ali. Agora, no ilho, realmente, era uma lesão muito, muito pequena, que até o patologista teve dificuldade de identificar.
Eu acho só comentar em relação à concomitância. Já tivemos uns 2 casos, pelo menos, Lúcio. Por exemplo, às vezes você tem, e às vezes já aconteceu, nós até publicamos uma vez, no rim direito, você tem um paciente cirrótico compensado com um carcinoma de células claras no rim de 2 centímetros, por exemplo. Então, Uhum. e quando você tira o fígado, o rim direito fica na sua mão. Então, facilmente você tira o fígado, depois faz uma ressecção local em cunha daquela lesão, né? E você não teria a dificuldade de operar depois, né? É outra situação também que você pode pedir autorização da Câmara Técnica, que é até mais frequente, né? Já que o tumor renal incidental não é raro você encontrar junto com cirrose, e que isso o paciente se beneficia da cirurgia em conjunto, né? O que se define agora, eu queria saber a sua opinião, que tem descrito na literatura, e aí eu achar que a Hemoteca não autoriza, por exemplo, aí vem outra coisa. Por exemplo, um tumor de cabeça de pâncreas, neuroendócrino, um fígado metastático. Você fazer em conjunto uma pancreatectomia, quer seja corpo caudal ou duodeno de pancreatectomia e transplante. Aí sim, eu acho que isso aí gera muita controvérsia, eu acho que é uma tendência a não realizar, apesar de ter descrito na literatura, vários casos dessa forma. Se operar sem controlar o tumor primário, né? A nossa legislação não permite. Né? Isso eu não fico muito com pouco à vontade, porque o doente tolera, o doente da metástase do tumor neuroendócrino, ele tolera a cirurgia do tumor primário sem muito problema. Então, assim, eu fico até à vontade de... A gente tem alguns casos desses, fez a pancreatectomia corpo caudal, a gente não teve nenhuma que a gente fez a duodeno-pancreatectomia, mas já veio para a gente transplantar doente com duodeno-pancreatectomia com metástase hepática, e que foi tudo bem, e o doente tolerou bem a duodeno-pancreatectomia. Então, é um doente que tolera a cirurgia em 2 tempos. Esses cirróticos graves é que não toleram. Você vai tentar operar o tumor primário e o doente vai a óbito pela complicação da cirrose, eu acho. Então, é mais arriscado. Verdade. Bem, Acho que uma coisa importante aí que o Igis falou é que é o papel das câmaras técnicas, né? Acho que se for para ser cartorário, pegar a nota técnica e dar o tique lá, não precisa de câmara técnica, ainda mais com todos esses destaques que tem em cada câmara técnica. Então, justamente serve para isso, né? Para aqueles casos que fogem do habitual, logicamente também para as auditorias, para ver se está todo mundo fazendo as coisas direitinho dentro da lei, mas tem que ter a flexibilidade de discutir caso a caso. E só para contribuir aí, a gente tem um caso em lista de transplante, aguardando aí, que tem a mesma coisa de um neuroendócrino de pâncreas, que já foi até tentado o tratamento dele, é um tumor indolente também, biopsiado, etc. E o motivo da indicação do transplante foi justamente decorrente do tratamento. Fez uma lesão de via biliar, é uma paciente bastante complexa, tem doença policística também, com síndrome compartimental, mas tem um neuroendócrino que deve ser abordado no intraoperatório num segundo momento. Bem, eu acho que a gente também teve um segundo caso que deu uma margem à discussão bem boa. E, de novo, eu vou encerrar, pelo menos, a participação dos moderadores, passando a palavra para a Ana e para o Paraná, dizendo que, mais uma vez, se quebrou o protocolo nesse caso. A gente precisou buscar uma quebra de protocolo e a experiência da equipe entendeu que se justificava ser audacioso e também fazer uma cirurgia em conjunto e tentar objetivar o melhor resultado para o paciente. Tá? Então, eu acho que o transplante traz para a gente todo esse raciocínio, esse malabarismo mental para a gente conseguir chegar no bom resultado. Né? E acho que o que todo mundo aqui tem de comum é a batalha pelo paciente. Todo mundo quer que dê certo até o final. Né? Às vezes, o difícil é a gente negar o transplante. Quando é que a gente vai dizer que não dá mais? Esse eu acho que é a grande dificuldade para quem trabalha com transplante o tempo inteiro. Só falar uma coisa, assim, esse doente é aquele doente que, na reunião multidisciplinar da oncologia, precisava ter um transplantador, porque se passou por múltiplas reuniões multidisciplinares e ninguém pensou na ideia de fazer um transplante junto com a ressecção do tumor neuroendócrino. Todo mundo falou por si. O cirurgião falou não, e o oncologista falou não. E aí o doente ficou sem tratamento nenhum. Bem, passo para a Ana. Agradeço muitíssimo aos debatedores e passo para a Ana e para o Paraná.
Eu queria fazer um comentário antes de pedir ao Paraná para encerrar. Primeiro, Vitor, parabéns, Vitor. Eu tenho muito orgulho de vocês. Eu tenho orgulho enorme da equipe de transplante do Quinta, muito orgulho. E eu fico lembrando, quando eu falo assim, uma coisa é chama o Lúcio, a outra coisa é Lúcio, vem cá. Aí é diferente. Quando eu falo Lúcio, vem cá, é porque é um caso muito difícil. E o Lúcio fala que é Ana, aí a gente já sabe. Vocês estão falando hoje sobre tumor neuroendócrino, associação, casos difíceis, casos desafiadores. Eu toda hora me lembro do Lúcio falando, ai, Ana, tão difícil, super obeso, um doente super obeso. A gente tem que lembrar que a gente tem hoje o NASH, o grande obeso, que evolui a cirrose, que tem cirurgia metabólica prévia, e é isso que a gente vai encontrar. Então, eu tenho muito orgulho dessa equipe e dos demais que estão aqui, porque a gente sabe os resultados que a gente tem. Então, eu fico super feliz de serem trazidos casos ousados, onde extrapolamos o habitual, onde a gente tem uma equipe capacitada para extrapolar o habitual. E isso é muito orgulho. E, Beth, parabéns pela condução, pelas perguntas. Você é top. Parabéns. Muito obrigada. Então, quero que o Paraná encerre a sessão. E muito obrigada a cada um de vocês que tiveram presente, aceitaram o convite de colaborar com a Hepatologia DOR. Estamos fechando 3 anos. E a todos os colegas que tiveram presente aí na participação. Paraná, encerra, por favor. Muito bem, eu concordo plenamente com o que a Ana mencionou. E o que eu acho interessante em reuniões como essa é a medicina moderna, essa é a medicina do futuro, é a medicina da complementaridade, da medicina da multidisciplinaridade, e onde decisões monocráticas não cabem. Não cabem. Quem quer trabalhar com alta complexidade tem que trabalhar assim. Felizmente, a gente tem hoje no Hospital das Redes esse conceito em várias especialidades, e na nossa, particularmente, a hepatologia, que é a mais ampla de todas as especialidades da medicina interna, e é a que mais conversa com as outras especialidades. A gente tem essa cultura e a gente irradia essa cultura, a gente está podendo colocar em prática essa cultura. Isso nos faz diferentes. Em todos os locais onde nós temos grupos fortes, nós fazemos coisas diferentes e coisas muito boas e beneficiamos muito nossos pacientes. Essa não é a realidade do Brasil, mas é a nossa realidade, ainda em alguns hospitais, mas a ideia é que ela se expanda para todos os hospitais nesse processo de integração que está sendo desenvolvido com a hepatologia e outras especialidades também. Então, muitíssimo obrigado, Beth, Lúcio, a todos os apresentadores, e até a próxima sessão, no próximo mês. Mas antes, nós vamos ter um board de cirurgia de doença vascular do fígado, o segundo. Quem tiver caso, por favor, prepare. O primeiro foi excelente, 2 casos excelentes. Esse board é com os hepatologistas e os radiologistas intervencionistas, também para tomada de decisão em casos difíceis. Nós vamos ter, acho que uma semana antes da próxima sessão do Hepatodó. Obrigado a todos. Boa noite a todos. Agradecendo ao Boa convite. noite Boa a todos. noite. Boa noite, gente. Obrigada, Bye. gente. Obrigado. Tchau, Léo. Tchau, Bia. Tchau, Márcio. Ah.